Estamos aqui começando mais um episódio do Pode Evoluir. Estou aqui com meu amigo Felipe Calaça, Igor Visconti e o André Kodama. A gente vai falar hoje sobre o tema reações do temperamento. Tema muito bacana, a gente abordou em outro episódio sobre isso também. E eu acho que é importante a gente começar trazendo a nossa compreensão do que é reação do temperamento. Quem está na minha diagonal? Hoje não tem como, né? O brother Lucão não tá aí hoje. Ó, acho interessante, quando eu tento imaginar, é porque a gente já tem um conceito mais parecido. Mas eu fico imaginando, se eu nunca tivesse escutado isso assim, reações do temperamento, que queria vir na minha cabeça. Eu não sei o que queria vir na minha cabeça se eu não tivesse escutado isso antes. Mas o conceito que eu tenho hoje, estou ampliando esse conceito ainda, mas tem muito a ver com algo que tira a serenidade do ser ali. Que muitas vezes ele segue um pensamento e não por algo que ele mesmo discerniu ali, de forma tranquila e serena, sabe? Uhum. Então muitas vezes você, vamos supor que esteja reagindo com alguma coisa, e ele age de forma impulsiva. Daí são reações do temperamento dele. Uhum. Então aí tem diversos tipos de reações. Uhum. Mais ou menos isso, por enquanto. É interessante porque eu acho que se eu nunca tivesse, né, estudado sobre isso e tal, que era o conceito que eu tinha mais ou menos, era reação é tudo aquilo que reage a alguma outra ação. Exatamente. Né? Então não era algo assim que seria de certa forma prejudicial. Uhum. Eu colocava só, toda ação tem uma reação, então isso é uma coisa normal, né? E de certa forma tem esse lado também, toda ação gera uma reação, mas eu acho que as reações do temperamento já é um pouco diferente, sabe? Você tem a opção de reagir ou não reagir, que aí a gente começa a ver isso como uma coisa prejudicial. Exato. Né? Se eu tô reagindo, é algo que está me incomodando ali, algo que não está do meu natural. Uhum. Eu sinto assim, o que a gente vai colocar hoje aqui são as reações do temperamento de forma negativa. Tem algumas exceções que têm reações internas positivas. Mas para não mesclar, e a maioria que acontece de reação internamente é algo negativo, é mais tratar esse ponto de reações do temperamento. É interessante observar também, tem esse lado, né, de reações. Uhum. A gente pode ter reações internas porque tem esse aspecto de e negativas. Tem uma ação ali, passa o pensamento e o pensamento vai causar uma reação. Então cabe também na toda ação. É uma lei. Toda ação tem uma reação. Esse aspecto é muito interessante, que eu comecei a tomar contato sobre esses ensinamentos, essa sabedoria logosófica e tudo mais. É interessante que reações é uma coisa que... Tô reagindo? Como assim tô reagindo, né? Uhum. E hoje em dia essa concepção de eu tô reagindo é sempre voltada para dentro de mim. Então é uma coisa que faz eu refletir mais sobre a minha conduta, né? Sobre as determinados momentos. Vou trazer uma experiência aqui. Uma experiência de reação que fica bem clara assim, para todo mundo. Todo mundo já passou sobre isso, por isso, né? A maioria. E eu acho que eu já trouxe essa experiência uma vez. Você tá num trânsito, dirigindo e tal, aí o cara buzinando, faz você. Aí você começa, esse cara tá de sacanagem, tá? Isso daí é um aspecto da reação, né? Você tá começando a reagir. Aí você quer avançar, acelerar, sair com pressa, ou sei lá, cortar alguém, ou xinga o cara. Isso é um aspecto da reação, né? Então, essas oscilações do temperamento, vou colocar assim, isso eu nunca tinha parado para observar dentro de mim. Com o estudo, realmente foi um divisor de águas. É um conceito muito diferente. Reação do mundo comum do que a gente tem, assim, depois de... Eu acho que isso não sei se eu posso falar que é um sinônimo, mas pensando aqui agora, todas as vezes que acontecem as reações do temperamento, acontecem as oscilações. E 2 exemplos disso. Também esse aspecto do trânsito, mas trazendo uma experiência, não de forma geral, assim. Uma vez eu estava andando de moto, estava ali na Tancredo, e aí
eu sou um cara que já sou bem de boa no trânsito, sentido assim, eu não... Sei lá, se eu recordar 5 vezes que eu fiquei irritado no trânsito, é muito, de 10 anos dirigindo. E aí, eu tava andando de moto, aí o cara não deu certo e jogou, tipo, eu tava aqui assim, aí o cara jogou o carro na minha direção, na moto. E aí, tipo, eu fiquei meio sem reação, freiei assim, quase caí da moto, aí o cara buzinou, abriu a janela e começou a me xingar. E eu fiquei calado, andei com a moto, beleza. E começou a juntar de pensamento. Aí começou, velho, o cara tava errado, o cara não deu seta, o cara me xingou. Não, devia ter xingado aquele cara. Já começou a reagir. Eu já pensei, não, devia ter tacado o capacete daquele carro. E já começou a vir vários pensamentos. E aí eu me lembro certinho, o momento que começou a vir esses pensamentos, que foi na próxima esquina, até eu parar a moto. Quando parou a moto, foi questão assim, de uns 3 minutos com esses pensamentos, eu falei assim, já passou e eu tô aqui com esses pensamentos remoendo. E aí são as reações que vai acontecendo. E tem gente que vai demorar 3 minutos de reação, porque a reação, você pode conter algumas outras, mas ela vai acontecer. E o ponto é quanto tempo que ela vai durar. Quanto tempo que ela vai durar. Que ela seja muito fugaz ali. Então, tipo assim, durou 3 minutos, mas poderia durar 3 horas. Vai ficar com isso. Tem gente que vai no trânsito de manhã estraga e fica seu dia, né? Exatamente. É interessante você falar esse aspecto, porque você não falou nada, né? Com o cara, né? Com o cara. Não, porque você falou com mais alguém na rua. Não. Ah, não. Sou um pouquinho assim. Tem gente que fala, agora você não falou nada, né? Aí eu, caramba, mas eu falei. Tô aqui morrendo. Eu tô me esforçando, né? Eu não falei nada. Faz o Felipe reagir. Mas é porque é importante falar desse aspecto, porque, por exemplo, pelo menos eu, assim, eu tinha muito que reações seria algo muito pro externo, tipo assim. A coisa acontecia, a ação de uma pessoa, a fala de alguém. Isso é importante. Mas tudo isso aconteceu internamente. Internamente. Você não reagiu com o cara, você não falou nada. Também tem esse entendeu? aspecto. Você não acelerou a moto. Não teve uma reação externa. Aquilo tudo foi interno. Então, essas... E eu não tinha muito esse conceito. Isso virou a chave, porque a gente fala, pô, tá acontecendo aqui dentro de mim, né? Na minha mente e tal. Elas começam no interno e aí, muitas vezes elas externam, né? Ele poderia externar essas reações, né? Poderia xingar o cara. Que foi o caso do cara. Foi o caso do cara, que ele xingou e tudo. E é por isso que cada um tem um mundo interno. Não tem como. Você, tipo assim, você não sabe o que a outra pessoa tá passando. Eu acabei de lembrar uma experiência agora, aqui nessa rua. Eu me lembro que eu tava dentro do Celtinha, tava chovendo, só que tava caindo uma chuva assim e tava meio que abafado. Tá? Isso é raro acontecer, mas tava abafado, eu tava de roupa social dentro do carro, suando. Não tinha ar-condicionado e eu sempre ficava pensando, pô, velho. Ao mesmo tempo que eu agradeci que eu tava com o carro, eu ficava pensando, pô, eu tinha ar-condicionado, né? Eu tava trabalhando de roupa social. E aí foi um mundo doido. Eu tava aqui, tava mó trânsito, eu tava com o carro parado, uns vidros embaçados e tal. E aí eu vi um cara atravessando a rua, o cara tava com guarda-chuva, e tinha outro cara que tava tipo numa Land Rover sinistro, assim. Saca? 2 extremos, né? E tava tipo, eu tava aqui, o cara tava aqui, assim, eu me lembro certinho, velho. E o cara tava falando no telefone. Eu não escutei o que ele tava falando, mas o cara devia estar muito reagindo assim, tava tipo. E, tipo assim, louco dentro do carro. E o cara irado, atravessando a rua, o cara é irado, e o cara atravessando a rua com guarda-chuva. Tipo assim, a fisionomia do cara tava muito boa. Tipo, tranquilão. Ficou tipo assim, que chuva maravilhosa essa que tava caindo. E eu fiquei refletindo sobre aquilo, porque muitas vezes, qual que é a primeira impressão? Vamos lá, a primeira impressão que você fala, pô, o cara tem um carrão. Que massa, o cara deve ser feliz. Dependendo, pode ir o primeiro pensamento desse. Exatamente. Pô, queria ter um carrão assim. Só que cada um tem seu mundo interno, a gente não sabe como é que a pessoa tá. Dependendo, a pessoa já acostumou, não tem gratidão nenhuma por aquilo. Como eu, no caso, estava dentro do Celta, eu podia estar reclamando que estava dentro do Celta, entendeu? Então, assim, o estado interno de cada um varia muito. E esse cara tava reagindo, o outro cara tava tranquilo, aproveitando a chuva, saca? O cara tava a pé, tava de boa. Eu vejo que a reação, ela como se fosse a cortina de fumaça pra consciência, assim, ali, né? Então você tá reagindo, muitas vezes você não consegue observar as coisas. Você não consegue ser usar grato, a razão. Usar a razão, no seu caso, né? Você é grato pelo carro que você tem e tal. Você preferia estar na chuva a pé, pegando chuva? Não. Né? Então você teve esse pouquinho de consciência de falar, não, eu tenho pelo menos um Celtinha aqui, não tenho ar-condicionado, mas eu tenho um Celtinha. E são pensamentos que fazem a gente refletir e acabam que são defesas mentais pra gente não reagir também. Exatamente. Porque você parar pra pensar, tem gente que você pode passar em algum lugar e a pessoa falar bom dia. Se você não fala bom dia, depois a pessoa vai reagir internamente.
Aí ela pensa, que mal educado. Ou então Falei bom dia, ele não Cara, falou deixa nada. Ou então você tem aquela Nossa. pessoa que você fala assim, bom dia, pessoa. Bom dia? É. Pra que bom dia? E aí você reage com a pessoa. Só que é engraçado, porque, por exemplo, a pessoa, vamos supor, você falou bom dia, a pessoa não te respondeu. Você vai reagir. E é interessante a gente tocar nesse ponto também, porque toda vez que a gente está reagindo, tem alguma deficiência psicológica atuando ali. Exatamente. E se for parar pra pensar, nessa situação, provavelmente é um pouco de suscetibilidade da pessoa. É. Pô, dei bom dia, não deu bom dia. Uhum. Só que você não leva em consideração dependendo da pessoa. Não escutou? Dependendo da pessoa tá no mau dia, dependendo da pessoa passou por um problema. Tá com fone ali. Enfim, várias Distraída, tá né? distraída. Tem vários aspectos. E você vai levar pro pior. Não, ela é mal educada. É. Se você não gosta de mim, por isso que ela não deu bom dia. Ela acha que eu sou pior do que ela. Já começa a criar as palavras na sua cabeça. Uma experiência que aconteceu, isso foi recente. Minha mãe tava lá em casa. E aí, o processo pra entrar, pra ter acesso lá no apartamento, é mó chato. Você tem que ir lá na portaria, aí você entrega documento, aí Você tem acesso livre, você fala. É mais chato ainda, aí tem que ir até no cartório reconhecer as paradas lá. Mas enfim, minha mãe tava lá em casa, eu saí. Fui. A gente viajou. viajou. Minha mãe tava lá em casa, minha mãe tinha achado, deixei tudo lá. E minha mãe saiu, foi no supermercado. E ela voltou. Na hora que ela voltou, o cara não sabia que a mãe tava lá em casa. Aí o cara, porque tem a catraca lá, né? O cara ficou falando do senhor e tal, a mãe falou o nome. E aí, falou, tá, mas você tá em qual bloco de apartamento? Aí falou, não, seu nome não tá aqui registrado. Você não é morador. Não, sou filho do morador. Aí ele falou, mãe do morador. Sou mãe do morador e tal. Aí o cara, tá, mas ele não deixou nenhuma autorização. Não tem como você entrar. Não. Minha mãe não, eu tô aqui com a chave. Tipo assim, sou mãe dele. Acabei de Olha sair, meu né? documento aqui, mãe do cara. Tipo, ó, ele Ferreira Calaço, olha aqui Olha meu na câmera, sobrenome. acabei de sair. É, e tipo, tal. qualquer coisa assim. E o cara foi meio grosso com minha mãe. Diz minha mãe. Não sei exatamente o que aconteceu. Mas o cara foi meio grosso. Aí a mãe falou com outro porteiro lá, com outro cara, e resolveu o pepino lá, entregou o documento, tirou foto, tá deixando a mãe entrar. E aí eu cheguei em casa e a mãe, ela não tava reagindo, mas quando ela começou a contar a história, ela começou a reagir. Tipo, não, eu achei absurdo a falta de educação dele, foi grosso e tal. E aí aquele ponto, talvez o cara tenha sido. E isso que eu tava levando no aspecto da minha mãe. Eu falei, mãe, talvez o cara pode ter sido, mas não justifica você ficar reagindo assim. É. Ela, não, mas, pô, ia ficar na portaria, o cara falou que não ia entrar, eu ia dormir o quê? Na rua? É isso que ele queria dizer. Deu um pouco de sensibilidade ali, entendeu? Aí eu fui lá ver, fui conversar com o cara. Depois de trocar muito tempo com minha mãe, no outro dia eu falei, vou trocar ideia com esse porteiro. Aí olha como é que são as coisas. Primeira coisa, eu troquei ideia, tinha esse cara e tinha outro cara que resolveu meio que o problema. Fui trocar ideia com esse cara. Falei, cara, eu queria só entender um pouco melhor, porque minha mãe tava aqui, ela tinha o documento, pô, minha mãe, dá pra você ver pelo sobrenome, Sim. você tava com a chave, tinha saído e tal, como é que foi? O que aconteceu? Aí ele falou, cara, primeiramente esse cara que tá na portaria, ele é novo, ele acabou de entrar aqui e tal, primeiro aspecto. Primeiro aspecto. Então se minha mãe já soubesse que esse cara é novo, ela já teria um pouco mais de tolerância. Segundo aspecto, o cara falou, cara, e já teve casos do pai chegar e ir pra casa da filha, só que a filha não tinha autorizado o pai a entrar. E deu problema. E deu problema. Porque autorizar não, é pai, então beleza, deixa entrar. E deu pepino, entendeu? Então, tipo assim, qual que é a probabilidade disso acontecer? 0,1%. É. Mas poderia acontecer. Se eu não tivesse autorizado minha mãe a entrar, não quero que a mãe entre. Aí os caras vão deixar e a casa ia cair. Então, assim, toda essa situação eu fui descobrindo que estava por trás. Então, eu contando isso pra minha mãe, ela já ficou um pouco mais tranquila. Tipo, então tinha esses motivos. Explicando por quê, né? E quando a gente reage, a gente dificilmente consegue enxergar qualquer um desses motivos. É tipo, não, a pessoa fez isso porque era mal educada, pô, me tratou mal. Mas tem vários outros aspectos. E se você leva em consideração, você fica mais... As reações ali inibem, né, as faculdades de pensar, de refletir. Você não consegue. Tá falando isso comigo esse aspecto, porque tava até lendo que é interessante, porque nesses momentos de reação, os pensamentos ali, eles tomam posse da sua razão. Então você não consegue discernir direito. Você vai de acordo com o pensamento. Então acontece isso, vem um pensamento de o cara é mal educado. O cara é mal educado. Você não consegue levar em consideração outra coisa. Saca? Isso é muito interessante. E você ainda acha que você tá usando a razão. Que você tá certo. Que você Você tá ri usando a razão. perfeitamente. E aí que tá, tem gente, e é muito doido, porque tem gente que vai acontecer essa situação, você vai levar os elementos e a pessoa ainda assim não vai conseguir refletir. Não, é dependendo, vai reagir com você. Não, você tá querendo justificar o cara fez? Você tá defendendo o cara? Então você acha que todo mundo tem que ser mal educado. É isso, não, velho. É o contrário. Mas é difícil também levar alguns aspectos para algumas pessoas que estão reagindo. Né? No momento, eu penso que não seja
Assim, no momento ideal, que a pessoa tá reagindo ali, não é o momento, às vezes, você levar uma reflexão, né? Eu penso que não foi o caso ali, talvez. Você tentou acalmar ela, não? Depois que a pessoa serenou, você tem que levar alguma reflexão. Porque realmente, se inibe, a pessoa não vai conseguir refletir, observar, entender, ela não vai conseguir. Exatamente. Então tem que realmente dar esse tempo ali pra reação diminuir, dar uma serenada. O que vocês acham, assim, que as reações negativas, assim, elas impactam? No que elas impactam, assim, na vida da pessoa? O que elas podem ocasionar, que vocês têm de experiência, assim? Pra mim, assim, na vida inteira. 90% dos problemas que os seres humanos têm é por causa de reações. Tipo assim, em convivência, em relacionamento com familiar, com namorado, em trabalho. E é muito doido, porque é engraçado isso que eu falou, esse aspecto de... Pô, não, mas eu pensava que antes a reação era aquela pessoa que você... Imagina uma pessoa sem fumaça. Sempre é alguém que fala muito, explosivo. O cara xinga. Só que dependendo do mais tímido de todos aqui que não fala nada, o cara tá trabalhando. Infinito. Eu odeio meu chefe. Só que o cara não fala. Ele não externaliza isso, exatamente. Eu sou um pouco assim. Não eu trabalho louco. Não que eu reagi tanto, entendeu? Mas a maioria das minhas ações eu não externalizo. Deixa mais pro interno, né? E é interessante isso, porque quando a gente externaliza, normalmente a gente piora a situação. Piora, exatamente. 95% das vezes. Quase 100% das vezes, cara. Sinceramente, assim, ainda mais... É porque eu não lembro de alguma que deu só pra não deixar uma ali de... Ainda mais, tipo, você tá reagindo, vamos supor, e o motivo da minha reação foi alguma coisa que você fez. Aí é 100% das vezes, provavelmente. Entendeu? Porque eu vou estar reagindo com você. Agora, uma coisa assim, se você fez uma coisa comigo que me chateou, eu tô reagindo, mas vou reagir externamente com o Igor, tô desabafando, sei lá, entendeu? Aí é diferente. Ele pode enxergar com outros olhares, não vai, dependendo, piorar. Mas no relacionamento, você vê marido e mulher, então, sei lá, mãe e filho, enfim. Você vê claramente isso, cara. E aí deve ser complicado, porque a pessoa que ela é um pouco mais impulsiva, a maioria das vezes ela vai reagir na hora. Não, e é muito interessante. E aí, porque a pessoa ela vai externar na hora. Se ela externaliza, a outra pessoa também reage. Bem provável. Não. Isso que é por isso que no momento de reação você tem que conter a reação. Você tem que perceber primeiro, né? Porque muitas vezes a gente nem percebe que tá reagindo. É um aspecto que eu acho assim, eu vejo com muita clareza esse na convivência de relacionamento, cara. Relacionamento de modo geral, amigo, mãe, com filho, com pai, com vizinho, com esposa, com namorado. Aquela relação de sempre de conviver diariamente, né? Diariamente. Vou fazer uma pergunta aqui rapidão. O que você acha que é mais fácil a pessoa reagir? Com o quê? Com o quê? Eu pensei um pouquinho que eu falei, essa com o quê? Tipo, mas depende. Que se fazer uma coisa com uma pessoa... ou falar uma coisa, ou talvez uma situação, o que você pensa assim, capaz? Porque a maioria das pessoas reagem. Fala que ela tá mentindo. Fala que ela tá mentindo. Você fez alguma coisa que você não fez. Isso daí, cara. Isso aí qualquer pessoa fica louca. Essa é boa. Esse aspecto... Eu fiquei pensando em outro aspecto de... Fugiu. Tô reagindo muito agora. Não, o aspecto de... Quando você aponta um erro da pessoa. Contar o erro também. Exatamente. Isso daí já me trouxe alguns problemas. Pra todo mundo. Eu já, pô. Sei que você fez errado. Só que tá vacilando demais. Que isso? Tem que melhorar um pouco. A vaidade ali, velho. Ela só pensa na e fala, ai. Não. Você já viu a ilha do cara ficando vermelho? Você fala assim, esse cara você vai querer criar justificativa. Isso é difícil, velho. É engraçado, porque você tem que ter uma valentia moral muito grande de ser corrigido. E exatamente. E sem ficar justificando. Porque o ponto é o seguinte, a gente tem que entender é que a maioria das vezes que alguém chama a atenção de algum ponto nosso, a gente tem uma parte da razão. Nem que seja 1%. E a gente quer agarrar naquele 1%. A gente quer aumentar esse 1%, né? Então, tipo assim, dependendo de acontecer alguma coisa, eu falei alto. Aí você fala, pô, mas você falou alto. Aí eu vou querer... Tá, eu falei alto, mas se aconteceu alguma coisa... Aí mas o que você falou era certo, mas você falou alto. Aí eu quero... Não, mas você refletiu no que eu falei? Não, mas tá, beleza, mas você falou alto. Não justifica falar alto. E aí você vai querer defender aquele ponto ali, entendeu? Exatamente. Só que o que pega pra mim também, indo nessa linha, é quando a pessoa fala que eu aponta um erro que eu supostamente cometi, mas ela enxergou de forma errada. Eu não cometi o erro.
Tá entendendo? Ah, tá. Vamos dar um exemplo. Mas aí ela. muito manda. simples. Aí entra naquele da mentira que você errou, exato. só que na verdade você não errou. Que você agiu com uma intenção. Mas então, você tá querendo se colocar. Aí entra um pouco vários aspectos, né? Pra quem tem um conhecimento melhor de si mesmo, você vê as deficiências atuando ali, você pode chegar um pouquinho de suscetibilidade e tudo mais. Então, mas é engraçado. Isso da sua parte ou da outra pessoa, vamos supor? Não da Porque- minha parte. Então, da dela também. Porque, Da dela em geral, quando a pessoa te acusa de alguma coisa que você meio que não fez, ela interpretou errado. E o que leva muitas vezes a pessoa a interpretar errado é a suscetibilidade. Porque ela tergiversa as palavras e aí muda a intenção. Aham. E aquele Suscetibilidade aspecto, é forte tipo, isso. de você... Sei lá, você chegar e falar assim... Amanhã vamos lá no shopping lá. Vamos ver um filme. Não seria prudente eu falar isso aqui se eu não chamasse o Japa na frente dele. Mas dependendo... Na frente dele. Aí a pessoa pensa assim, tá, mas você não me chamou porque você não gosta de mim? Não, como é que é isso? Então aquela vez você não me chamou, aí você começa a criar um monte de coisa. E você fala, caramba, dependendo eu não chamei o Japa porque eu pensei que amanhã eu tinha um compromisso. Aham. E é uma coisa assim, Aí então eu eu já dando um falo, exemplo pô, Filipão, simples. você vacilou, você não me chamou aquele dia lá. Aí já começa a reagir também. É uma cadeia. Né? Aí é É sinistro. interessante. É interessante E isso. uma parada que faz reagir muito também, e que geralmente a gente faz isso quando a gente está reagindo, é colocar um pensamento provocador. Nossa, isso isso aí aí, cara, A pessoa fala alguma coisa, aí você reage, aí você fala um trem Não. que você sabe que vai incomodar a pessoa. Aham. Você sabe que ela não gosta disso, você vai e fala. E aí a cutucação fala, É, assim, você dá aquela cutucada. se Aí a você, pessoa começa a reagir também. eu, quando vem esses pensamentos provocadores e tudo mais, Tá sentindo, não? quando vem esse pensamento provocador, assim, aí você já quer, parece que ele já vem pra boca, assim, pra você já transformar em palavras, externalizar rapidão, né? E, cara, eu sinto que, assim, das vezes que esse pensamento veio e eu consegui transformar, eu transformei ele em palavra, deu Sempre muito foi. problema. Sempre. Muito sempre. problema. Também. Muito. Lembrei de alguns Porque aqui, eu não casa paro. Caiu, casa caiu. Eu não paro. Eu comecei. Eu fico Já muito era. inconsciente nesses momentos, assim. Então é uma coisa que eu venho trabalhando Cara, você nesse fica nesse cego, aspecto. é muito doido. Eu fico muito cego. Eu falo assim, eu vou tocar na ferida da pessoa até ela. Pô, olha que interessante esse aspecto de personalidade. Já conheceu pessoas que, um dito popular, tipo, como é que é? Dou um boi pra não entrar, uma boiada pra não sair. Pra entrar numa briga. Se a pessoa fala isso, ela exalta aquele ponto, tipo assim, Exato. mano, se eu entrar, eu vou entrar pra destruir, entendeu? Exatamente. Ou seja, isso não é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim. Exatamente. Só que ela alimenta aquilo, eu sou assim. Aham. Então, por exemplo, tem gente que alimenta esse aspecto de, véi, se eu começar a tocar pra ferir, eu vou tocar muito. E ela, Eu vou até o final. ela meio que gosta daquilo, ela alimenta aquilo. E, velho, você não pode alimentar isso, entendeu? Mano, e eu era Tem que muito mudar. assim. E eu era muito assim, porque eu sou muito tranquilo, sou muito de boa. Só que se alguém me irrita, tipo assim, num ponto, Você pede aí eu falo assim, mano, beleza, então, agora nós vamos brincar, então, beleza, vai aguentar. E é muito doido, porque essas coisas assim não levam Não leva a nada. Exatamente, Você fica ali, esse é o ponto. Esse é o ponto, não vai te levar a nada. E esse é um aspecto que a reação, ela traz muito de consequência, que é basicamente só atrapalhar a sua vida. Só causar adversidades. Não, me recorda algumas situações que é impressionante. Nó, em relacionamento tão amoroso, assim, um vínculo mais próximo. Porque quanto mais próximo, maior a intimidade, Maior também afeto que você tem com a pessoa e também maior sensibilidade. Aí, exatamente. mas eu me recordo algumas vezes que eu fui conversar e eu falei, não, agora eu tô sério, mano, nada minha bala, nada. Eu sou a fortaleza. Não! 3 minutos eu tava, não, mas não pode ser isso, não! E aí, cara, na cabeça, e aí do nada eu falava, mano, o que tá acontecendo comigo? Eu tava de boa 3 minutos atrás! Por que eu fiquei assim? É muito doido, porque é muito rápido. É muito rápido. E muitas vezes é um pensamento. É um pensamento, A pessoa exatamente. jogou um pensamento ali, ó, provocador. E você foi na onda e já, não. Isso eu não aceito, não é possível. É interessante. Ainda mais quando você tem... você dá valor, por exemplo, ao que você fala, a sua conduta. Você age de forma consciente nas coisas. Então se a pessoa fala assim, não, mas você fez aquilo ali de propósito, ou você tá mentindo, sabe? E você tem essa atenção com o que você fala, com o que você faz, parece que isso dá uma exaltada, assim, pô, não,
que isso, eu tenho certeza que eu não tá mentindo, que eu não fiz de propósito. Então você começa a reagir com isso, né? Pra mim, pelo menos. É porque é complicado, né? Porque realmente essa questão de interpretar errado, essas coisas assim, velho, é complicado. Porque a pessoa, ela coloca uma intenção ali onde não tem. E olha que interessante. Aí é muito difícil a gente fazer isso. Muito difícil. Vamos supor esse caso aqui, que eu chamei o Igor pra ir pro cinema, e eu pensei que você tinha alguma coisa. E aí você, pô, mas você nem me chamou. Aí você cria uma tesoura. Aí você começa a reagir comigo. O que vai acontecer? Provavelmente eu vou começar a reagir também. E eu não vou refletir sobre essa situação mais. E eu vou pensar, caramba, o Japa viajou. Porque eu falei uma Aí eu vou chamar ele verdade. pro cinema mesmo. E aí eu deixei de chamar ele, não foi porque eu não gosto dele. Pô, e aí eu parei de refletir. Mas se eu devia refletir também. Pô, mas será que foi oportuno O momento. eu chamar o exatamente. Igor na frente do Japa? E raramente a gente vai refletir sobre isso. Então tem várias situações também que a pessoa coloca uma intenção que a gente não tem, mas que a gente tem que refletir falando, pô, mas o que eu fiz também foi adequado pra pessoa não criar essa noia toda? E tipo assim, a culpa é minha que é da pessoa ter criado a noia, mas eu poderia fazer uma coisa pra evitar? Porque tem coisas também que você não vai poder fazer nada pra evitar. A pessoa cria uma coisa na cabeça dela, não tem jeito, entendeu? E entrando nesse aspecto, o que a gente pode fazer pra gente debilitar essas reações? Pra gente... que elas sejam o mais breve possível, né? Que elas não... Qual é o exemplo que a gente deu? O cara tá no trânsito e tal, estraga o dia do cara, estraga a semana do cara, aí o cara tá reagindo lá porque aconteceu um problema no trabalho dele, leva pra casa, aí começa... Pô, acho que é uma gerar parada vários legal, problemas. artes marciais, tentar finalizar a pessoa mais rápido possível. Exatamente. Tem um saco de pancada em casa, ou então você bate a testa na parede, aí você pode reagir na hora, Virar você vai desmaiar. a faixa preta de jiu-jitsu é o melhor caminho, realmente. Você dá uma cabeçada na parede, você desmaia na hora, você não vai conseguir reagir mais. Vai ser rápido. Mas sabe o que é interessante? Tem umas técnicas comuns assim, que as pessoas falam, por exemplo, esperar contar até 10. É interessante, porque algumas vezes realmente... Às vezes funciona. Só que você tem que também ter um elemento para você discernir. E quanto mais conhecimento você tem nesse aspecto de si mesmo, de algumas defesas mentais, você vai respirar contar até 10 e você vai ter algo para discernir, algum elemento de juízo ali. Porque senão você vai respirar até 10 e você vai pensar nessa situação que a gente deu agora simples. Aí você vai pensar até 10 e fala, não. Não, mas... o Japa tá viajando. Isso vai continuar o pensamento, entendeu? E aquilo vai alimentando. É o aspecto lá do trânsito. Você pode contar até 10, vai evitar de você ser... É porque depende muito do nível da reação que você tá ali. Se for uma reação, assim, muito forte que você tenha, contar até 10 não vai te fazer, né, debilitar ela, assim. Você vai acalmar ali esses 10 segundos, depois você vai voltar esse pensamento todo de novo. Eu acho que um aspecto bom também é você tentar sempre pensar que a reação, se você tá reagindo, você tem uma parcela de culpa. Exatamente. Não seria culpa, né? Mas você tem uma parcela de responsabilidade. Porque você poderia não reagir. Exatamente. Então por você mais tá reagindo. errado que Por mais errado situação, sei lá, o cara falando, você pode não reagir. Então, pô, eu tenho uma parcela talvez mínima, talvez maior, mas eu tenho uma parcela. Então, se você já tem isso como defesa, você fala, pô, eu tô reagindo, pô, eu tenho o poder de não reagir. Então, pô, o que tá acontecendo? Então, vou serenar aqui, porque alguma coisa tá errada comigo também. Eu penso que entra muito naquele aspecto, por mais difícil que seja, a gente tentar observar, ser atento no momento que você tá reagindo. Poxa, eu oscilei aqui meu temperamento, tô mais nervoso. Peraí. O que tá acontecendo? Entendeu? Tô estressado aqui por uma coisa, trabalhando aqui, às vezes eu não externei, né? Mas pensamento aqui, pô, esse trabalho aqui... observar essas reações. Observar. É difícil, no momento é difícil. Mas assim, quando você vai fazendo isso, dependendo em algumas situações, você consegue no momento ali, às vezes dar uma neutralizada na reação. Né? Algumas vezes eu já... A maioria das vezes eu não consegui... Eu vi a reação, que eu tava reagindo só depois. Eu acho que o ponto que você tá querendo trazer é isso, é tentar descobrir que você tá reagindo na hora, né? o mais rápido possível. Porque se você tá reagindo, aí você fala, velho, tô reagindo. Você já começa a pensar assim, pô, eu tô reagindo. Exatamente. Se eu tô reagindo, velho, se eu tomar alguma atitude, alguma coisa, não vai ser tão bom. E isso me ajudou muito nesse aspecto do trânsito. Eu era estressado, assim, mas não muito estressado, mas assim, já teve momentos de eu xingar o cara, buzinar e tudo mais. E hoje em dia, se alguma coisa tá me incomodando no trânsito, raramente eu vou ficar ali, entendeu? Passa uma coisa e falo assim, não, tô reagindo a uma coisa que não vai me fazer
diferença nenhuma, na verdade, diferença assim, positiva, né? Porque se eu continuar reagindo vai ser pior. Eu me conhecia quando eu reagia assim, aconteceu uma coisa no trânsito, aí meu dia já começava isso é interessante, de porque forma a gente totalmente colocou diferente. aqui algumas coisas que seria prejudicial, só que não é só não externar, né? Exatamente. Porque a reação ela continua com você. Exatamente. Então, por mais que você não externou aquela reação ali, se você fica o dia inteiro ali, você pode ficar o dia inteiro ali, ó. E tem aquele aspecto também, né, velho? A pessoa reage, aí você olha pra cara da pessoa e tá. Ela Não externou. falei nada, né? Não, mas essa pessoa me tá mostrando. A pessoa tá lá, velho. Eu não falei nada. Não falei nada, assim, mas eu fiquei calado o dia inteiro. Eu não reagi. Eu não reagi. Velho, eu penso assim, pra melhorar esse aspecto das reações, a pessoa tem que querer muito. Porque é muito difícil você começar a reagir e você querer frear aquele pensamento. E um aspecto que eu sinto, assim, é trabalhar essa contenção, a capacidade de conter uma reação, que é frear o pensamento ali. Que vai começar a vir, por exemplo, nessa situação que eu contei da minha mãe e tal, eu tô contando a situação, obviamente, não é pra ser indiscreto, é mais pra refletir sobre a situação, no sentido de você observar, que vai começar a vir um enxame de pensamentos. A pessoa foi mal educada, pô, tá querendo dizer tal, isso. E aí você frear esse pensamento e falar, calma. Deixa eu começar a discernir aqui. O que tá acontecendo? Será que não pode ter acontecido uma coisa com a pessoa? Como é que é isso? O que eu posso fazer? Então, eu acho que essa capacidade de trabalhar a contenção, e uma coisa que eu sinto que ajuda muito, é você analisar as experiências que você passou, que você reagiu. Tipo assim, não, tá, mas aquela vez eu reagi. Eu reagi por quê? Porque muitas vezes alguma coisa, o que eu comecei a perceber esse aspecto, pelo menos comigo? Às vezes eu comecei a reagir muito, muitas vezes tinha um pensamento provocador por trás. E aí eu começava a pensar, eu falava, tá, e eu tô indo na onda do pensamento provocador. O que eu posso fazer pra, tipo, não, beleza, a pessoa falou aquilo, que ela tá reagindo. Não justifica eu ficar reagindo porque ela tá reagindo. Sim, então, assim, você analisar essas experiências, eu sinto que ajuda muito. Outro aspecto também que eu vejo, tentando aplicar, é me colocar no lugar da outra pessoa, sabe? Isso me ajuda muito a conter essa reação. Às vezes eu dou uma reagida, mas Isso é difícil. Mas na hora é mais difícil. Mas dependendo da situação, eu tenho conseguido aplicar. É difícil, é muito mais difícil do que você só conter ali, né? Mas é esse aspecto de se colocar no lugar da pessoa e de recordar, por exemplo, quando é com alguma pessoa próxima, né, que você tem um afeto, você já viveu, né, momentos com a pessoa ali, bons e tal, recordar desses momentos também, isso ajuda muito. Então, tudo isso, cara, são conhecimentos, são elementos que ajudam a gente a reagir menos. O fato, por exemplo, você brigou com alguma pessoa, algum familiar, você recordar os aspectos que já passou, os momentos bons, isso ajuda. Por exemplo, o fato de você estar no trânsito, acontece alguma coisa. Dependendo da pessoa, se colocar no lugar da pessoa, dependendo se você não sabe o que está acontecendo, a pessoa pode estar atrasada por uma coisa emergencial, pode ter um dia horrível. Porque assim, vai ter um dia horrível, o que justifica? Então, quantas vezes você não estava estressado com alguma coisa? Não justifica mais o que você errada. Se você estivesse no lugar da pessoa, você não faria. Exatamente. Você poderia fazer pior. Eu acho que ter até mesmo consciência dos próprios erros, das próprias reações, você começa a ser um pouco mais tolerante. Com certeza. Porque o outro errou, aí automaticamente você vence, eu já ri assim. Então você é mais tolerante. Essa pergunta é boa. Tipo assim, qual foi a última vez que você reagiu e externalizou? Como é que você fez isso? É tipo pensar, aquela vez eu reagi e eu falei tal coisa. E se eu tivesse no lugar da outra pessoa? O que eu faria pra me conter? É a questão da análise da experiência. Né? Uma prática boa também é você fazer isso, às vezes com situações até que não envolvem você. Por exemplo, um amigo chega pra contar alguma situação, fulano e tal, começa a xingar o fulano, você refletir e vai até ajudar ele, porque você fala assim, mas e o fulano? Você pensou que ele poderia estar num dia ruim? Isso é muito bom, porque assim, esse momento você não tá reagindo, você tá ali meio que Ajudou? Você tá meio que você tá com um olhar externo da situação. Mas isso traz para você também a experiência quando você estiver passando por um momento, né, de reação, enfim. Você vai estar analisando, aquela vez que o Igão agiu daquela forma, ele estava reagindo, não deu muito certo, porque ele estava esquecendo, ou passou despercebido, que o Felipe estava passando por tal momento. Tal. Então, quando acontecesse comigo dessa forma,
vou ficar mais atento. Aprender com o erro do outro, né? Exatamente. Olha como é que você é rico, né? Demais. E escutar, velho. As pessoas têm que aprender, não é escutar, só escutar. É tipo assim, velho, se alguém tá te corrigindo uma coisa, véio, tenta não reagir, tenta prestar atenção, saca? Mesmo se reagiu, pensa depois. Isso é muito difícil. É difícil. Geralmente a galera não pensa depois. Esse aspecto que eu tava querendo trazer pra minha mãe, era pra ela, não é que ela tava errada. Porque tipo, minha mãe não fez nada de errado, entendeu? O ponto era, tipo, eu queria trazer pra ela parar de reagir. Porque ela tava reagindo aqui. No outro dia ela ficou reagindo com aquilo. E pra ela faz mal. Tá fazendo mal pra ela. E acaba que você vai girando outros pensamentos. Você pode alimentar um rancor ali, dependendo da outra pessoa. Exatamente. E aí, normalmente, a pessoa que tá reagindo, ela vem com o pensamento assim, porque não aconteceu com você. Essa E aí você pode ter clássica. levado e falou, beleza, se acontecesse comigo, eu podia estar pior do que você. Mas eu não queria estar. Eu ia fazer algum esforço pra, o que eu posso fazer pra não estar reagindo? Esse que é o ponto, entendeu? Porque muitas vezes a pessoa tá reagindo a alguma coisa, dependendo, tipo, eu tô reagindo a alguma coisa, aí você vai me dar algo, você vai tentar me ajudar ali. E eu começo, mas porque não aconteceu com você e tal. Tá, beleza, podia acontecer comigo, velho. E eu podia reagir pior do que você. Mas a situação que aconteceu, o que a gente pode fazer pra atenuar a situação? Muitas vezes quando a gente tá reagindo, assim, levantando outra pessoa, você quer que a pessoa reaja junto com você, né? Exatamente. Esse é o negócio. Aí às vezes a pessoa leva uma reflexão, você reage mais ainda. Reage mais. Não, eu quero que se me ajude a refletir, não. Eu quero que se. É basicamente isso que ela tá pensando. Eu quero que se atesta do que eu tô falando. É porque esse aspecto da queixa também. Concorda. Até que eu trouxe uma vez lá com meu irmão. De vez quando um tempo atrás eu estava na vestibular, eu ligava pra ele, aí eu ligava pra queixar. Não, mas, velho, difícil demais aqui. Não aguento mais estudar nesse cursinho. E a intenção era que ele falasse: é difícil mesmo. É difícil mesmo, eu passei por isso, moleque. Taca tudo pra cima. eu tinha uma esperança que ele ia falar isso. Aí ele, muito bem, o que a gente pode fazer pra melhorar isso? Aí não é possível. Reclama comigo. Fala que era difícil também. Fala que é ruim. A gente tem essa tendência. É impressionante isso, cara. E aí tomar cuidado também, né? Interessante, porque tem pessoas que você vê que vão trazer muito esse aspecto. E aí você vai aflorar mais a reação. Tem pessoas ali que se você falar um A, a pessoa vem trazendo um B, C, D, toda ABCD é uma parada que às vezes aflora muito mais. Então, é difícil, mas... É difícil, tem que ter essa percepção. Porque às vezes, você tem que ver com quem está falando. Porque às vezes uma pessoa ali, você pode realmente levar uma reflexão. Porque ela vai reagir um pouquinho, mas você sabe que ela vai pensar depois. Exatamente. Agora, tem gente que você leva, dependendo, a pessoa vai ficar... muito pior. Aquilo que a gente até falando na reunião também, né? Que a gente fez lá na empresa lá. Esse aspecto de quando você dá um feedback pra pessoa. Não necessariamente eu tenho um feedback, mas quando você vai levar um elemento pra ajudar a pessoa, tem forma de você fazer isso. Porque pensar nisso, né? Se você tocar realmente na ferida da pessoa, tipo, você acabou de ser, sei lá, grosso. Aí eu falo, Japa, você percebeu que você é um cara muito grosso? Tipo assim, você vai falar, não, o que você tá ajudando? O que você tá ajudando? Então tem forma de levar, muitas vezes você leva de uma maneira suave, sabe? Tem até um ensinamento legal que fala que, não me recordo na Inter, mas que com tato, suavidade e tino, não, acho que é com tato, suavidade e firmeza. Ninguém se ressente. Se você traz esse aspecto realmente de forma suave, mas com firmeza ali, eu não me recordo na Inter, mas é algo mais ou menos assim, com esses aspectos, de você também ser firme levando um aspecto, mas suave. A pessoa não vai se ressentir, saca? Então assim, é buscar formas também, porque é muito fácil apontar o dedo pra pessoa e falar não. E aí, pra pessoa reagir, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Aí, e se aponta um dedo, tem 3 apontando pra você, né? Isso é interessante, esse aspecto de... Porque muitas vezes, se você fala com a pessoa... Se você enxerga aquela... Não, você é bagunceiro. Pô, você tem que melhorar isso. Aí você reclama disso 5 vezes. Você vê. Parceiro, primeira oportunidade, você deixou uma meia fora do lugar. Ai. Você tá falando que eu sou bagunceiro? E aí é o pensamento, é o tipo de pensamento provocador, né? Porque você não tá falando pra ajudar a pessoa. Exatamente. Você tá falando ele realmente vai cutucar porque você se ressentiu ela ficou te corrigindo, né? É interessante, cara. Conhecimento, assim, de si mesmo, você vai vendo um pouco desses aspectos, assim, tanto que muda. Convivência. Nossa, muda. Poucas coisas que você já faz, você já consegue e é o que a gente perceber. Que eu comecei a sentir um tempo atrás, né? Porque parece que você começa a estudar isso e a sensação que você tem que estar cometendo mais erros. Exatamente. E aí você começa, caramba, tudo que eu tô fazendo, eu tô sentindo uma coisa errada.
É porque antes você fazia, você era tão inconsciente Você nem que você fazia. Muitas vezes você magoou uma pessoa, você levou uma parada totalmente torta, você tava reagindo, você era inconsciente. Então você vai vivendo no mundo piloto automático. E quando você começa a tomar contato com esses erros, aí você fala, pô, eu posso melhorar. Então você tem até pensando sobre isso, né? Tem aquela conduta de você comete o erro, nem sabe que cometeu o erro. Tem aquela conduta que você comete o erro, e aí, no momento ou um tempo depois, você fala, opa, não atuei bem ali. E tem um momento que você já tem elementos suficientes para você atuar com acerto. Então é uma transição ali. E essa parte do quando você sai da inconsciência para você começar a enxergar seus erros é o pior. E você fala, nossa, tô muito mal. Só tô errando. Meu Deus. Aí exige um esforço grande, né? Mas aí tem que ver realmente aquela questão da oportunidade, né? Ao mesmo tempo que você tá vendo um monte de coisa que você tá fazendo de errado, né? Você tem a oportunidade de, pô, agora eu tô enxergando. Exatamente. Agora eu posso fazer alguma melhorar. coisa. Saca? Então é ter essa sensação também. Eu tento sempre levar pra esse lado. Agora que eu tô vendo isso aqui que tá ruim, eu consigo ver, eu consigo saber onde é que eu vou melhorar, o ponto que eu tenho que trabalhar. Mas não é melhor. todo mundo que quer se conhecer muito, não. Eu cheguei a essa conclusão. Verdade. Eu vou dar um exemplo que parece com isso. Me recordo, eu tava no cursinho uma vez, e aí a professora tava falando sobre manteiga. Ela começou a falar de vários alimentos que faziam mal. E um deles foi a manteiga. Você toma manteiga lá da margarina, falou da margarina, que é pior ainda, depois falou da manteiga. E aí alguém comentou, falou, não, realmente então eu não posso saber dessas paradas não. Porque não, tudo faz mal, então eu não quero saber o que faz mal. Porque aí eu alimento qualquer coisa e não tá aí. E acontece algo parecido, porque tem muita gente que fala assim, mas eu não quero saber dos defeitos. Não quero enxergar. E se tiver uns negócios cabulosos aqui dentro? A pessoa fica até com medo, né, velho? Se eu descobrir que eu sou uma pessoa, né? Esse monstro aqui, eu vou soltar esse monstro. Se você tem um inimigo, você tem que conhecer ele, velho. Se você não conhecer seu inimigo, o estrago que ele vai fazer agora ainda. Exatamente. O bicho dá uma rasteira, você não tá nem sabendo de onde veio. E você vai colocar a culpa no outro, tem isso também. Isso é o que acontece. Sempre a culpa do outro. E, rapidão, só finalizar aqui um ponto, é que quando a gente percebe, geralmente quando a gente percebe um erro ou uma deficiência no outro, geralmente a gente também tem um pedacinho disso. Né? Um pedacinho que você foi humilde, né? Só pra mim. Em geral, velho. Em geral, vamos lá, o 99%. Com certeza a gente tem. 99%. Se você enxergou um erro na pessoa que te incomoda muito, tem chance de você ter aquele erro. Ou então, o que aconteceu comigo, isso já aconteceu várias vezes. É tipo assim, vamos supor um erro que você tem. Vamos supor, olha só, você tá cultivando a não falar palavrão. Isso é uma parada que eu treino. De vez em quando sai palavrão ou outra. Aí eu tô fazendo esse esforço. Aí eu vejo outra pessoa falando, aí você fala, pô, olha lá. Falando palavrão não. Entendeu? Então é um esforço que você tá fazendo pra mudar em você, e você é muito intolerante com o outro. Então muitas vezes é impossível. Aí você começa, tem que ser um pouquinho mais contido. Aí você vê a pessoa tendo ser impossível e fala, feio demais isso aqui. Você tá sendo impossível, você não pode fazer isso não. E aí aquilo te incomoda, porque você tem aquilo. Só que você tá lutando ali pra não ter. Exatamente. Ou não, né? Ou não. E aí, dito tudo isso, acho que a gente pode. Tá chegando ao final do episódio, né? Vocês querem trazer mais algum ponto sobre alguma experiência? Esses aspectos essas reações de temperamento é algo para se observar, tem que ter um estudo ali, não tem como, velho. A gente não melhora isso se não dedicar um tempo de forma inconsciente, não tem como melhorar. Não, realmente eu sou impossível, então reagir internamente, uma coisa me incomodou. Se você não dedicar 5 minutos do seu dia, velho, você tentar estudar isso, você tentar observar isso, isso vai continuar acontecendo da mesma frequência para pior. E começa do pouco ao muito, sabe? Ou então pode até evoluir, né? Mas é aquela muito coisa muito lenta, assim, que... Não, é um processo que a gente tá, né, velho? Tipo assim, a gente começou a, que massa, posso melhorar. Só de você identificar que você teve aquela reação ou que você atuou com aquela deficiência, já é um avanço gigante. Porque tem muitas pessoas que nem isso conseguem. Então, só de você identificar os seus erros, e aí você vai passo a passo. Pô, tô identificando agora, beleza, mas tô continuando cometendo. Mas aí você já começa, então como é que eu posso parar de cometer esses erros? Aí vai de pouquinho em pouquinho. Exatamente. Espero que a gente tenha agregado algo. Possa agregar alguma coisa. A gente esqueceu de uma coisa, que antes de eu reagir, né?
com isso? Ah, não, entendi. A gente não Lógico. pediu pra galera curtir, comentar e se inscrever no canal, Não, gente. você me lembrou de uma coisa, eu tava começando Não, até a pode reagir. reagir não. Não, se eles não curtiram, eu reage mais. Eu vou reagir. Eu juro que eu vou reagir. Qual Não, calma, gente. Então vamos. O que a gente vai fazer pra não reagir? Tem um elemento isso, tipo assim, dependendo da pessoa, ela esqueceu. Esqueci Então nós vamos lembrar de novo. Outro Vamos lembrar. aspecto, outro Ser aspecto. tolerante com a pessoa. Mas a pessoa tá gostando tanto do episódio aqui que ela não esqueceu e porque ela tá gostando Porque muito ela do tá gostando episódio. disso, Entendeu? entendeu? Ela Então foi a gente muito foi reagir. entretida ali, Ficou né? exatamente. Muita Então teta. ela passou Outro despercebido. ponto, ela mandou o vídeo pra alguém e esqueceu de. Ah, entendi. Também rola isso. Então vamos ver Isso se acontece demais. acontece muito. Toda hora. A gente vai ser tolerante. Vou ficar tranquilo. Vai aceitar que você não Então, já que você esqueceu de dar um like, aqui você dá um like, compartilha com os amiguinhos, beleza? Manda pro seu amigo que reage muito. Só não fala pra ele que é sobre isso. Assim. E só pode manda no momento que ele tá reagindo também. manda seu pense em você, já manda um videozinho. Então, pra fechar aqui, eu vou ler o ensinamento da sabedoria Logosófica. Só entrar no CD? Que isso? Caramba! Não, que isso? Era isso o detalhe? Era isso. Dá com a cadeira, né? Você fez de propósito? A gente vai deixar o livrozinho aqui na descrição, chamado Deficiência e Propensões do Ser Humano. Ótimo. Fala das deficiências psicológicas, vocês podem ler. Todo mundo tomar um contato, acho que é interessante. É legal. Vai lá já pra você. O afeto, expressão mística do sentimento, suaviza aqui as reações violentas da razão, fazendo com que esta permaneça inofensiva. Cultivo afeto. Isso. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu. Nós.